Oi pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar que a gente estava falando de luxação e de articulação e vamos falar hoje um pouquinho sobre a luxação mais comum que existe no corpo. Eu até comentei com vocês que era a luxação do ombro, né? Que é aquela articulação que faz aquela movimentação grande. A gente consegue fazer quase 360 graus de movimento com o ombro e isso à custa de uma glenoide rasa e uma cabeça do húmero que gira dentro dela, totalmente contida, principalmente por cápsulas e ligamentos, tá certo? Então, a luxação do ombro, por causa disso, é a mais comum, a segunda mais comum é do cotovelo, e eu acho que é interessante a gente falar sobre ela, para quem já teve, e para talvez alguns colegas que não sejam ortopedistas, existem hospitais em cidades pequenas por aí que não tem ortopedista fácil, não tem. Então talvez isso aqui dê para dar uma clareada, para pelo menos eles se sentirem um pouco mais seguros do que fazer se chegar uma luxação na mão deles. Eu espero que ajude. Muito bem, então, luxação de ombro, o que é? Lembra que a gente falou, a articulação sai do lugar. A cabeça do húmero se desloca para fora da glenoide, que é o soquete dela. Muito bem, vamos tentar fazer um acompanhamento de um caso. Você teve um trauma em casa, você caiu ou você fez um movimento brusco e você sentiu o seu ombro sair do lugar. Como é que você sabe que é uma luxação? Dois motivos. O primeiro é que você, por exemplo, você tomou o tombo lá, você não consegue mais mexer o braço. Você não consegue mexer a articulação. Você fala, mas uma fratura também eu não mexo a articulação. Mas é sutil. A fratura você ainda consegue fazer um pouco de movimento. Você sente que a cabeça está rodando lá dentro. Na luxação você não mexe. Isso aqui não faz movimento, tá? A não ser nas luxações mais recidivadas, que acontecem toda hora, isso pode acontecer. Mas no primeiro trauma é muito difícil. Muito bem, então você está em casa, você caiu, seu ombro saiu do lugar e você não consegue mexer. O que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que lembrar é que lembra que a gente falou que é uma urgência. A cabeça do húmero não pode... Lembra que ela é recoberta por cartilagem? E essa cartilagem é alimentada pelo líquido sinovial que está dentro da articulação. Se a cabeça está fora, essa cartilagem está sofrendo. Ela não pode ficar sem a imbibição do líquido sinovial. Então, por isso que é uma urgência. Essa cartilagem pode sofrer danos irreparáveis. Temos que colocá-la no lugar. Se você pensar, poxa, mas será que eu não consigo fazer isso aqui em casa? Quem tem a luxação que a gente chama de recidivante, ou aquela que acontece sempre, eu conheço, já tive pacientes que falam, não, eu consigo, a maior parte das vezes eu consigo colocar sozinho em casa. Mas na primeira vez, dificilmente você vai fazer isso. Então, ombro luxado, tá? E outra coisa, você tem para você saber que é uma luxação, eu esqueci de falar isso, é porque ele não mexe e porque tem uma dor horrorosa. A dor é muito forte na primeira luxação. Eu tenho um sobrinho que me assiste, que já até mandou uma pergunta para fazer a respeito disso, e ele comentou que dói muito qualquer luxação. Eu já tive uma luxação minha, só que a minha foi de patela, desse osso que tem na frente do joelho. E eu sei que dói muito. É uma dor realmente muito, muito forte. Muito bem, então qual é a melhor solução? Você está em casa, você vai para o pronto-socorro. Vai procurar uma ajuda, porque alguém vai ter que colocar aquilo no lugar, tá certo? De preferência, se você tiver acesso, a um pronto-socorro que tem ortopedista de plantão. Muito bem, você chegou no pronto-socorro, você vai perceber que você chegou com dor, berrando, com o braço segurando o braço, e quando é assim, normalmente o ortopedista vai passar você na frente, porque é uma urgência, mais do que dor nas costas, do que pancada, torção de tornozelo, ele tem que pôr aquele ombro no lugar, então ele vai dar preferência para você. E aí ele vai te levar para uma sala e ele deverá te perguntar três coisas. A primeira coisa, ele vai perguntar para você, isso já aconteceu antes ou é a primeira vez? Por quê? Porque na cabeça dele vai ficar mais fácil se ela for recidivante. Vamos só explicar o que é recidiva. Recidiva é acontecer de novo. A luxação recidivante de ombro é aquela que já acontece várias vezes. A pessoa que tem já o ombro, meu ombro cai toda hora, eu faço um movimento, ele cai. E nós vamos chegar nisso lá na frente, mas é interessante você saber que ou ela é a primeira vez,
ou ela está sendo uma recidiva. Se for uma recidiva, na cabeça dele já vai ficar mais fácil de colocar no lugar, porque o paciente já sabe como é, já aconteceu uma outra vez, então fica um pouco mais tranquilo. Outra coisa que ele vai perguntar, aí se for recidiva, ele já encaminha para redução. Agora, se não for, se for a primeira vez, ele vai perguntar, como é que foi o trauma? Como é que aconteceu isso? Aí você vai responder, ou se você, por exemplo, teve um trauma violento, um acidente de trânsito, no hospital onde eu trabalhava, no Hospital das Clínicas, era muito comum chegar jogador de rugby e lutador de judô. O cara está no meio da luta e o outro, que pesa 100 quilos, cai em cima dele com o ombro de uma maneira irregular ou de uma maneira que faça uma alavanca para ele sair do lugar e ele vai luxar. Essas luxações mais traumáticas, mais agressivas, vão falar para o médico ortopedista, de novo, primeira vez, que aquele paciente talvez não tenha um ombro frouxo, que ele já não era frouxo. Frouxo que eu digo são os ligamentos e as estruturas da cápsula, que isso pode acontecer. Se o cara falar assim, não, eu estava nadando de costa e fiz um movimento assim, meu ombro caiu. O ortopedista falou, opa, isso pode ser uma frouxidão própria. Tá? Quer dizer, a pessoa isso ia acontecer de qualquer jeito. E não foi o trauma que tirou aquilo do lugar. Terceira pergunta que ele vai fazer, quantos anos você tem? Por que isso? Por que ele vai fazer essas perguntas? Porque a gente sabe que pacientes antes dos 20 anos que luxem o ombro num mecanismo mais leve, uma coisa de... ou até num mecanismo mais pesado, mas quanto mais leve for o mecanismo e menor a idade, a chance de você virar dessa luxação, virar uma luxação recidivante é muito grande. Então, o cara está só te perguntando por causa disso. Ele quer saber se aquilo vai virar uma luxação recidivante e poder te ambientar na situação. Se você tem menos de 20 anos, depois que ele faz todo o procedimento, ele vai falar para você, olha, o grande problema aí é isso aí voltar a acontecer várias vezes. Quando o paciente é mais velho e foi um trauma, foi um acidente de trânsito, esse paciente tem mais chance de que não saia do lugar mais para frente. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando isso, porque existem estatísticas que dizem que 90% das luxações de ombro vão recidivar. 90%. 9 a cada 10. E assim, não sei se isso é um exagero ou não, mas isso está nos livros, para você ver como é alta a chance disso voltar a acontecer. Então a chance de não acontecer é se o cara tiver uma idade maior e o trauma dele foi muito violento, quer dizer, rompeu tudo. Então, se ele conseguir consertar isso adequadamente, talvez não luxe mais. Então ele vai perguntar isso. O que ele vai fazer depois? Muito bem, você está lá com o ombro luxado, ele sabe a sua idade. Eu, pelo menos isso é para mim, eu sempre faço um raio-x. Ah, mas você vai adiar mais, o cara vai ter que ir até o raio-x, fazer Por que eu faço o raio-x? Porque existe, principalmente num trauma grave, um acidentado, um cara que lutou, judô, enfim, que foi um trauma intenso. Existe uma entidade que, olha, aqui é só para a gente exemplificar, a cabeça do húmero, ela vem parar aqui na frente, ó. Ele não consigo porque ele está amarrado, mas ela vem parar aqui na frente. Pode acontecer de você quebrar, ao mesmo tempo que tem o trauma de luxar, você quebra o colo do húmero também. Se isso acontecer e você só vai ver isso no raio-x, nem adianta tentar reduzir. Você nem adianta tentar pôr isso no lugar. Porque você vai puxar por aqui, vai puxar o osso desconectado da cabeça do húmero. Então é importante, num trauma grave, você fazer o raio-x antes, para não correr o risco de tentar reduzir uma fratura, tá? Muito bem, você tirou o raio-x estava normal, é só uma luxação. O raio-x tem uma imagem típica, que você não vai ver a cabeça do húmero aqui na cavidade. É uma luxação, muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a redução. Também, para a gente saber, quando o ortopedista vai colocar no lugar, seja uma fratura desviada, que está fora, seja uma luxação, o nome técnico correto é redução. A gente vai reduzir a luxação ou a fratura, tá certo? Então, muito bem, você está lá, você vai partir para a redução. Quais são na minha opinião, 3 coisas mais importantes para você fazer uma redução? É lógico, você vai posicionar o paciente da maneira como a sua técnica manda,
Mas você vai fazer 3 coisas. Primeira coisa, você faz uma anestesia. A gente em ortopedia tem a maioria dos ortopedistas fala, eu nunca precisei de anestesia para reduzir uma luxação. Mas eu, por exemplo, já precisei. Mas é quase que um tabu você, precisou de anestesia. Mas na verdade a gente às vezes precisa, porque o paciente está tão tenso, tão contraído, que a gente não consegue fazer a redução. Então as 3 coisas que a gente vai precisar para fazer uma redução primeiro, paciente posicionado, você vai ter que fazer uma contratração, tá certo? Eu vou falar aqui sobre as técnicas. O paciente vai ficar deitado. Eu vou falar a técnica que eu uso mais comum, que talvez seja mais fácil para vocês no pronto-socorro usarem se você não tiver ortopedista. Muito bem, esse ombro está luxado, tá certo? Eu vou passar um lençol, ou lençol ou uma toalha. O lençol é mais comprido, então fica mais fácil. E aí é importante, veja, o paciente está deitado, tá? Eu vou colocar na frente aqui, eu não vou colocar aqui, tá? Não é aqui que faz, é aqui, você tem que atravessar o pescoço dele para o outro lado. E aí uma pessoa, um enfermeiro forte, alguém, ou você amarra em algum lugar na parede, vai ficar segurando esse lençol aqui, para que quando eu puxar aqui, o paciente não venha para cá, não caia da maca. Tá bom? Se ninguém estiver segurando aqui, o paciente cai da maca, ele vem junto, tá? Então, essa é a contratração. Muito bem. Aí, eu vou fazer a tração. A gente coloca o ombro no lugar fazendo tração. Imagine o Godofredo deitado, eu vou fazer tração para baixo com mais ou menos uns 30 graus de abdução. A abdução é abrir o braço. Então, eu vou pegar na mão dele e vou tentar puxar a mão dele, só puxar, reto. O cara está esticado assim, eu vou puxar, ele está deitado, com a contratração aqui, e eu vou puxar, tá? Nada disso vai funcionar se você não tiver o terceiro processo. O segredo meu, pelo menos o meu segredo para você reduzir uma luxação de ombro, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Quem reduz uma luxação de ombro é o paciente, não é a gente. A gente está puxando um pouquinho, o outro cara está segurando lá atrás, mas quem reduz é o cara quando ele solta o braço. Porque o peitoral e o grande dorsal, quando aquela dor intensa, ele contrai. Então ele traz o ombro aqui para cima, pode tracionar o quanto você quiser, que se ele não soltar aqui, ele não vai. Por isso que a anestesia faz entrar no lugar. Porque a hora que você dá um cheiro, ele apaga, aquilo vai puff, e entra. Então, se você conseguir chegar para o paciente e falar, olha, relaxa, solta o braço, porque ele está muito tenso, ele está muito ansioso. Solta o braço, ele tem que soltar essa parte. Esquece o braço, finge que você não está com dor, esquece a dor, fique zen, e você vai soltando, aí entra muito fácil. Aí ele faz isso aqui, ó, faz um clock. Você sente na mão, você está puxando, ele faz clock. Aí acabou. O braço dele volta a funcionar e ele fica super feliz. Mas é ele que põe no lugar. Se você não conseguir que ele relaxe, que ele solte o ombro, você pode fazer a manobra que você quiser, que ele não vai entrar, tá certo? Muito bem. Outra coisa, se você quiser caprichar um pouquinho mais, você faz bem aqui em cima um rolinho com uma toalha, e na tração nós vamos fazer uma alavanca. Tem que ser para cima, não pode ser aqui, tá? Aqui em cima. E a hora que eu fizer a puxada assim, eu estou trazendo a cabeça do úmero para cá, tá bom?